Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kellaken-Facuri e hoje a gente vai falar: devo julgar? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para eu tentar mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Lucas 6 diz o seguinte: não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Bom, existe uma falsa ideia na cabeça dos cristãos que eles não devem julgar, e quando eu digo falsa, é porque realmente acredito que isso é falso, tá? Aqui, o que Jesus está querendo dizer não é que não é para a gente julgar, não é por aí que você deve parar. Eu acho importante a gente julgar toda a mensagem e não só as 4 primeiras palavras, né? Não julguem os outros. O que muita gente não entende é que não é para a gente julgar os outros, até porque isso é impossível de fazer e nem seria saudável de fazer uma coisa dessas. Toda vez que você vê alguma coisa ou que você encontra uma pessoa, você tem que estar julgando. Você pensa, gosto ou não gosto, é bom ou é ruim, quero perto ou não quero, preciso ou não preciso. Mas então o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer com não julgar? Na verdade, o que você não deve fazer é julgar e já sair condenando. Sabe por quê? Porque Jesus, que conhece bem a nossa natureza, né? Ele nos criou, ele sabe muito bem como nós somos. E ele sabe que existe uma probabilidade gigante de você olhar para o outro fazendo alguma coisa errada, né? E você começar a achar que ele está errado e começar a julgar e começar a achar então que ele é péssimo, como se você não fosse igual. O que acontece é que Jesus sabia muito bem que, na maioria das vezes, você está olhando o outro, julgando o outro, analisando o outro, condenando o outro, mas você está fazendo coisas muito parecidas. Às vezes você não está fazendo igualzinho ou na mesma área, exatamente naquela mesma área que a pessoa está errando, você não está errando igual, mas muitas vezes você está errando também e você sempre vai estar errando em outras áreas. Às vezes na mesma área você nem sequer está percebendo que você comete exatamente o mesmo erro. Porque quando é pra gente, a gente coloca o óculos cor-de-rosa e a gente acha que tudo que a gente faz é maravilhoso e está tudo bem. Quando é a gente não tem problema, mas quando são os outros, daí já é muito diferente. Isso porque a gente conhece a gente mesmo, a gente conhece a nossa história e a gente sabe por que a gente chegou até lá. E a gente não conhece a história dos outros e a gente fica muito mais imperdoável, né? A gente não consegue perdoar os outros. Então a gente sai julgando e condenando os outros. O grande problema é que quando você faz isso, acontecem várias coisas ruins. Primeiro que você está perdendo o seu tempo com a vida do outro, enquanto você devia estar cuidando da sua vida. Você devia estar olhando para o pecado do outro e pensando: puxa, essa pessoa está errando nessa área, mas vamos ver aonde é que eu estou errando, talvez não nessa área, ou estou errando da mesma maneira, talvez em outras áreas ou até na mesma área. Vamos ver aonde eu posso me consertar baseado no erro do outro. Vamos ver aonde eu estou fazendo a mesma coisa. E daí, se você não faz isso e já sai condenando o outro, não sai olhando para o seu próprio umbigo e analisando o que você está fazendo de errado, então você já está sendo um hipócrita. O grande problema dessa história é a hipocrisia, não é o julgamento em si. Ele ainda diz que a gente vai ser julgado da mesma maneira que a gente julgar. Então Deus vai estar analisando, você não colocou uma régua alta para o outro? Então dá para colocar uma régua alta para você. E você faz isso porque você simplesmente não analisa os seus próprios erros. Geralmente, quando você está julgando e condenando o outro, você não analisou que você também tem os seus próprios erros. Daí você fica agindo como um hipócrita, né? Porque você não percebeu que você também estava errando, que você também tem muito o que crescer, muito o que consertar. Mas você sabe qual é a pior coisa de quando você julga os outros? A pior coisa de todas é que assim, você julga, você condena e geralmente você sai falando dos outros. Você sai falando mal dos outros. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque quando você
fala mal do outro, sabe o que você está fazendo? Você está amaldiçoando a vida das outras pessoas. Amaldiçoar é fazer o mal para o outro. Quando a gente coloca com essa palavra fica bem diferente, mas é o que você está fazendo. Né? Quando você está colocando acima de tudo a coisa errada do que a pessoa faz, você está amaldiçoando a vida dela, porque as pessoas elas têm lados bons e lados ruins. Eu sei que tem muita gente que tem muito mais lados ruins do que lados bons, mas quando você fala mal dela, você está destacando perante outras pessoas o que ela tem de ruim. E daí as outras pessoas vão olhar para aquela pessoa com olhos piores, além de olhar para você também, porque elas vão te achar um fofoqueiro. Mas elas vão olhar para aquela pessoa com olhos piores. Isso é uma maldição, isso vai fazer mal para a vida dela. E daí você tem que parar e pensar muito bem para quem que você quer agir. Você quer ser um agente do bem ou do mal? Você quer estar trabalhando para Deus ou para o diabo? Porque quando você fala mal de alguém, você está nada mais, nada menos do que trabalhando para o diabo. Ah, mas é que também, olha o que aquela pessoa fez. Ah, e aquela pessoa fez um mal para mim. De qualquer maneira, você está trabalhando para o diabo se você está falando mal dela. Então não perca o seu tempo julgando e condenando os outros e falando mal dos outros e amaldiçoando os outros e trabalhando para Satanás. Perca o seu tempo quando você vê uma coisa errada, perca o seu tempo analisando a sua vida e vendo aonde você está errando igual ou pior ou em outra área, mas você também está errando. Não é que você nunca vai poder criticar nada. Tem situações que você vai ter que criticar. Por exemplo, quando você é mãe ou pai, ou quando você é um chefe, mas você tem que criticar as outras pessoas da melhor maneira possível, de uma maneira muito bem pensada, com toda a amabilidade, para que tudo que você faça na sua vida seja uma bênção para outras pessoas. E isso vai acabar sendo uma bênção para você também. Veja o que ele diz. Ele fala, ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Ou seja, Deus abençoa quem tem o objetivo de abençoar outras pessoas. Bom, eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E estejam sempre querendo ajudar as outras pessoas, abençoar as outras pessoas, como eu acabei de falar. Fiquem com Deus.